Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de todos nesta noite. Vamos mais uma noite compartilhar a palavra de Deus, fazer como eu tenho feito todas as noites, compartilhando a palavra de Deus, examinando as Escrituras, fazer igual que o Senhor Jesus nos disse, examinar as Escrituras, porque nela testifica de mim e de salvação e de vida eterna. Então, estamos aqui no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. O capítulo 6, que nós lemos anteriormente, foi separado os diáconos, e agora Estevão, cheio do Espírito Santo, vai trazer um discurso aos religiosos daquela época, aqueles mesmo que condenaram e levaram Cristo à morte. Agora Estevão vai passar pela mesma situação, onde tem o primeiro mártir, quer dizer, o primeiro cristão que foi martirizado por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que seriam mortos, seriam perseguidos, que seriam levados aos tribunais por causa de ser testemunha dele mesmo, de Cristo. E isso nós vemos pela igreja primitiva. Nós vemos muitos cristãos, milhões, foram mortos, foram martirizados por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa de se ter testemunha de Cristo. Então, agora aqui Estevão vai fazer um discurso que ele vai pegar lá desde Abraão até a consumação, aonde o nosso Senhor Jesus é levado e condenado à cruz do Calvário. Então, o capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E perguntou o sumo sacerdote, e isto é verdade? E respondeu ele, irmãos e pais, ouve-me. O Deus da glória apareceu o nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando Estevão é preso, Estevão agora se levanta no meio dos religiosos daquela época, dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos religiosos daquela época, e aí Estevão inicia sua fala falando, ele começa desde Abraão, quando o Senhor faz a promessa para Abraão, que daria uma terra prometida, mas não só o fato da terra prometida, porque a terra prometida foi em questão a Israel, para o povo de Israel. Deus já cumpriu isso, mas agora, pois Paulo vai dizer que todos aqueles que são filhos de Deus pela fé são filhos de Abraão. O versículo 3 diz assim, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Isso está em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala com Abraão, para que ele saísse no meio da sua parentela, né? Então o Senhor fez esse chamado para Abraão. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e ali depois faleceu. Deus lhe trouxe para a terra que habitas agora. O versículo 5. E não deu-lhe a herança, e nem ainda um palmo que prometeu, porém lhe daria a posse depois da sua descendência, embora aquele tempo não havia filhos. Então, como é que Deus iria cumprir essa promessa, né? Que Deus prometeu para ele, que seria pai de uma grande nação. Mas o início da promessa começou lá com Abraão,
Até então, Abraão não tinha filhos, né? O qual ele veio ter filhos com 100 anos. Diz assim a palavra de Deus. Deus lhe falou assim, que a tua descendência será peregrino em terra alheia, sujeito à escravidão e maltratada por 400 anos, né? Nós vamos entender isso mais lá na frente, que o povo que Deus ia levantar através das entranhas de Abraão, através de Isaac, isso é quando o povo ficou escravo lá no Egito, né? Tem parte bíblica que fala 430 anos, 400 anos, mas o evangelista Lucas ele colocou 400 anos. E porém, julgarei a nação e os que tiver escravizado, disse Deus, depois disso sairão e me servirão neste lugar. Eu dei a aliança da circuncisão, e Abraão gerou Isaque e circuncidou o 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Então, qual é a aliança que Deus fez com Abraão? Ele fez através da circuncisão, né? O que é a circuncisão? Pega o prepúcio do homem, né? Vamos dizer, o pênis do homem, e ali Deus fez uma aliança com Abraão, que toda a descendência dele, todo filho que nascesse, ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Assim era o escravo, assim todos que nascesse ali dos termos de Abraão, essa foi a aliança que Deus fez com Abraão, né? Só que agora nós não fazemos, nós cristãos, nós não usamos dessa prática da circuncisão, porque a circuncisão ela é feita no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, claro que em questão da circuncisão, ela foi aprimorada na lei, né? Foi aprimorada na lei, mas essa foi a aliança que Deus fez com o nosso irmão patriarca Abraão. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E o livro de todas as suas tribulações, que lhe deu graça e sabedoria, perante Faraó, rei do Egito, de modo que constituiu governadores do Egito e todo o seu palácio. Sobreveio então todos os pais do Egito a Canaã, a fome e grande sofrimento, e os nossos pais o achavam em alimento. Então, o que aconteceu aqui? Jacó teve um filho chamado José, qual José cresceu, os irmãos muito conhecem bem a história, foi vendido para o Egito, se tornou governador no Egito, houve uma grande fome entre o povo de Israel, entre lá Jacó, e Jacó com seus filhos sobe ao Egito, e diz a Bíblia que das almas que entraram, as primeiras almas que entraram lá no Egito, primeiro começou com José e depois com mais 75 mil almas, até que se multiplicou de uma tal forma que ali foi formada uma nação dentro do Egito, o qual era uma promessa, como está no versículo 6, assim falou, e Deus lhe falou assim, da descendência será peregrino em terra alheia, sujeitando a escravidão, a maltratarão por 400 anos. Quer dizer, Deus cumpriu essa promessa para o povo de Israel lá no Egito. E tendo, porém, ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais pela primeira vez. Na segunda vez, pois os seus irmãos, manifestou-se a sua linhagem a Faraó. José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, e era de 75 pessoas. Tem Bíblia que vai falar 75 almas, quer dizer, foi os primeiros 75 que se estabeleceu ali no Egito. Jacó desceu ao Egito, aonde morreram, e ele e os nossos pais. Os seus corpos foram levados para Siquém, colocados na sepultura que Abraão comprará por certo dinheiro aos filhos de Amor e pai de Siquém.
Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Abraão tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito. Quer dizer, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, Deus agora cumpriu. O povo, essas 75 almas, se multiplicou no Egito, de tal forma. E levantou-se um outro rei que não conhecia. Quer dizer, o rei que estava ali, ele morreu e se levantou outro que não conhecia o povo de Israel. Quer dizer, isso foi, claro, foi uma permissão de Deus. Quer dizer, Deus o permitiu. E aquele usando de maldade contra o nosso povo, maltratou nossos antepassados ao ponto de forçá-lo a abordar suas crianças para que não se multiplicassem. E foi quando o rei Herodes se levantou e pediu para que matasse as crianças. Isso não falha a memória, acho que de 2 anos para baixo matasse essa criança, né? Nesse tempo Moisés também nasce. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e obras. Quer dizer, Moisés, ele foi criado sobre os costumes do Egito, em todas as melhores doutrinas. Porque, irmãos, nós precisamos entender aqui, na época, o Egito era de todo mundo, Vamos tirar um exemplo. Qual é o país hoje? Vamos supor, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então tudo era centralizado no Egito. Então Moisés, as melhores faculdades, as melhores empresas, tudo estava estabilizado no Egito. Então toda a questão da medicina, tudo era focado no Egito, né? E por isso Moisés foi doutrinado, foi educado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos, aos filhos de Israel. Quer dizer, aos 40 anos, então vamos entender que Moisés ele é dividido por partes, de 40 em 40. Quando ele nasce, com 40 anos, ele volta lá. Com 40 anos, com 80 anos, o Senhor aparece para ele ali na sarça ardente. E com 100 morre, como lá está em Deuteronômio, nos últimos capítulos de Deuteronômio, onde o Senhor leva ele até o monte. E ali ele fala: Moisés, daqui você não passa. E ali onde ele morreu, e o Senhor mesmo o sepultou. E vendo um deles sendo maltratado, ofendeu, invingou, oferecendo e matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos acreditariam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu, quando brigava 2 filhos de Israel, o quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que feris uns os outros? E o que feriu o seu próximo, empurrou, dizendo: juízo sobre nós. Quereis tu matar, como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro em Midian, e teve 2 filhos. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Então, quando Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu, um israelita, Moisés vai lá e vinga e mata egípcio. Completando-se 40 anos, apareceu-lhe o Senhor. Quer dizer, Moisés aqui já estava com 80 anos de idade. Apareceu, 40 anos, apareceu o Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama, a sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, maravilhou-se da visão, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Então, Moisés estava apacentando lá as ovelhas do seu sogro Jetro,
ali Deus, nós costumamos dizer isso aqui, irmãos, houve ali uma teofania de Deus. Deus usou ali a sarça pegando fogo, mas não consumia. Só que no versículo 32 diz algo interessante, né? Diz assim, ó, dizendo, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ouva olhar. Então, quando ele fala assim, eu sou, esse eu sou aqui é o próprio Cristo, que se teve uma forma teofânica no meio daquela sarça ardente, o qual Moisés não conseguia olhar, né? Nós vamos ler o texto do Senhor disse, olha, tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu pisa é terra santa, é lugar santo. E então foi ali Cristo Jesus, o próprio Cristo se apareceu como eu sou. Por quê? Porque se nós vemos lá no Evangelho de João, Jesus mesmo disse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E disse o Senhor, tira a sandália dos teus pés, ao lugar que está é terra santa. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-lo, agora vem, enviarei ao Egito. E esse Moisés, o qual havia negado, dizendo, que te nomeou líder e juiz, e esse enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Então aqui foi quando o Senhor chama Moisés para libertar o povo de Israel, o qual seria escravo por 400 anos, agora estava chegando o tempo da libertação, da saída do Egito. Olha como é que Deus faz, né? Primeiro Deus faz lá a promessa, lá para o nosso irmão Abraão, que daria uma terra boa, uma terra que seria um grande povo, que se multiplicaria no Egito. Agora está chegando o tempo do povo de Israel sair. Isso era Estevão ali falando. E uma coisa interessante, né? Estevão tinha muito conhecimento das Escrituras. Era um homem muito, muito sábio, cheio do Espírito Santo. E foi com ele e tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais, quer dizer, as 10 pragas que foi enviada no Egito, a terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Olha aqui, Moisés inicia, é criado no Egito, com 40 anos ele sai, com 40 anos depois ele é chamado pelo Senhor ali na sarça ardente, e com 120 anos foi o tempo, quer dizer, com 40 anos o povo de Israel passou no Egito. E ele que esteve entre a congregação do deserto, com um anjo que falava no Monte Sinai, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar, o qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitando o seu coração voltaram para o Egito. Então, aqui nesse momento, Estevão já estava ali falando a respeito com os próprios homens, com os próprios religiosos daquela época, estava falando dos seus pais, que rejeitaram os ensinamentos, rejeitaram a lei, rejeitaram Cristo, né? E disseram a Arão, fazei deuses que vão diante de nós, que esteve este Moisés, que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso aqui foi quando o povo, Moisés subiu no Monte Sinai, Moisés estava demorando, quando eles fizeram, Arão se rebelia e ali faz um bezerro de ouro, para que dizer, olha, foi esse que tirou nós do Egito. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Deus, porém, se afastou, entregou ao cultos aos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas, oferecendo ofertas e sacrifícios no deserto por 40 anos a nação de Israel. Antes tomaste o santuário de Moleque e a estrela de Deus em Renfã, imagens os quais fizestes para adorar,
e qual levarei, pois, para além da Babilônia. O que quer dizer esse Deus Moleque? Esse era um Deus que os amalequitas serviam, né? Esse Deus Moleque, ele era o Deus da prostituição, né? E também eles usavam para fazer sacrifícios ao Deus Moleque, eles ofereciam crianças como sacrifício. Esse era o Deus Moleque. E da onde o povo de Israel muito se perdeu em questão com essa doutrina desse Deus Moleque. Estava entre os nossos pais no deserto, e o tabernáculo da aliança, como ordena aquele que disse a Moisés que fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais receberam também e levaram como Josué, quando entraram na posse das nações, e Deus expulsou na presença dos nossos pais até os dias de Davi. Então o que aconteceu aqui, irmãos? O Senhor Deus, quando Moisés desce ali em Êxodo 20, ali se dá-se início à lei, né? E Deus principalmente fala isso em Levítico, em questão do tabernáculo, como que seria, da que forma que seria. Claro que aquele tabernáculo, o tabernáculo terrestre, Davi que entra Salomão, vai entrar o templo de Salomão. Até então era tabernáculo, era tabernáculos móveis, porque o povo de Israel era como peregrinos. E como eles peregrinos, aquele tabernáculo móvel, ele servia para oferecer sacrifícios, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né? Tinha várias regras. Não vamos entrar nisso, não, que nós vamos. O assunto é muito extenso. O versículo 45. Aos nossos pais receberam também, o levaram como Josué, quando entraram na posse das nações, e Deus o expulsou na presença dos nossos pais até os dias de Davi. Então, o que aconteceu? Israel ficou 40 anos no deserto, Moisés morre, e agora Josué, como libertador, libertador não, ele entra na terra da promessa, o que o Senhor prometeu lá para Abraão, que era a terra que manava leite e mel. O que achou graça diante de Deus e pediu que expulsasse, providenciar habitação para o Deus de Jacó. E foi, porém, Salomão que lhe construiu uma casa, que ele está falando aqui do templo de Salomão. Começou lá o projeto com Davi, só que agora Salomão termina. Só que isso aqui, irmão, não é a casa de Deus, né? O templo de Salomão, igreja, não é casa de Deus. Templo físico, o templo não é a casa de Deus. Ali não era a casa de Deus. Era assim um lugar que era feito para levar ali a adoração, sacrifícios do povo para com Deus, né? O qual ele vai dizer assim, no versículo 48, ó, o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Então, ali o nosso irmão Estevão estava ali pregando, olha, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, porque 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ó, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmo. Quer dizer, depois que Cristo morre no Calvário, o véu do templo é rasgado, nós somos morada e templo do Espírito Santo. Deus agora, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? A partir do momento que nós confessamos Jesus, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Vamos lá aqui, continuação. O céu é o trono da terra, o estrando dos meus pés. Em que casa eu construirei, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu descanso, né? Então ele está falando aqui, não está falando de um templo, não. Deus não habita em templo, numa caixinha, em 4 paredes. Não, nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. No versículo 51. Agora aqui Estevão, olha o que ele vai dizer. Homens obstinados, incircuncisos de coração, ouve-me. Vós sempre resisti ao Espírito Santo,
assim sois vossos pais, assim como os nossos pais, que rejeitaram a lei, rejeitaram os mandamentos do Senhor. Agora chega Cristo, eles rejeitam o Messias, rejeitam Jesus, o qual dos profetas perseguiram vossos pais e até mataram, anteriormente anunciando a vinda do justo, que é a vida de Cristo, o qual vós agora fostes traidores e assassinos. Tá? Estevão está dizendo, olha, vocês são igual aos nossos pais, mataram Cristo, vocês são circunciosos de coração, obstinados, agora vocês rejeitam Cristo. O versículo 53. E vos recebeste a lei por ordenança, desiste. O 54. Agora aqui vai falar da martirização. Primeiro cristão que foi martirizado. Ouvindo ele isto, iraram em seus corações, e rangiram-se os dentes contra ele. Quer dizer, rangiram os dentes de raiva. E ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, e viu Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, olha, e vejo o céu à direita de Deus. E eles, porém, gritando com grande voz, pararam os ouvidos e levantaram-se todos junto contra ele, e expulsando fora da cidade. Quer dizer, eles não poderiam ser, uma pessoa não poderia ser apedrejado ali na arraial, tinha que tirar para fora, para a porta fora da cidade. E testemunhando, e puseram as suas roupas aos pés ao jovem chamado Saulo, e em oração dizia, Senhor, recebe meu espírito. Quando esse versículo aqui, o 59, quebra qualquer doutrina do sono da alma. Como nossos irmãos adventistas e testemunho de Jeová afirma que quando morre, não há separação de corpo, alma e espírito. Pois aqui ele disse assim, olha o que Estevão disse. E apedrejando Estevão, em oração dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Quer dizer, recebe o meu espírito. O corpo ia para a sepultura, mas receber o seu espírito e a sua alma. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo isto, adormeceu, quer dizer, morreu. Então, aqui foi o primeiro mártir, primeiro crente, primeiro cristão martirizado, por causa de ser testemunha. Que Deus abençoe, meus irmãos, tenham uma boa noite, bom final de semana. E, se Deus nos permitir, amanhã, nós vamos entrar no capítulo 8, aonde, através da morte de Estevão, a igreja agora ela é espalhada. Aí sai ali de Jerusalém, aonde Filipe desce para Samaria, e agora o evangelho está começando a ser espalhado por causa que Estevão foi martirizado. Foi uma permissão de Deus, foi a vontade de Deus, para que o evangelho fosse anunciado e chegando até nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.